Bom dia, segunda série. Iniciando a partir de agora a gravação da nossa aula de hoje, dia 12/11, uma quinta-feira, aula de literatura sobre simbolismo. Conteúdo sobre simbolismo é o nosso último capítulo da apostila 4. Nós estaremos acompanhando a partir da página 28 o conteúdo. O simbolismo é para a gente a última escola literária da chamada Era Romântica. É interessante a gente estar destacando aqui como que o simbolismo ele vai seguir aquela sequência de ser um período, vamos dizer assim, preocupado com a exposição de sentimentos, preocupados com o relacionamento daquilo que acontecia no momento. Por quê? Nós temos o romantismo, que é um período que se desenvolve dentro daquele período de organização social, né? A classe burguesa, a organização da sociedade brasileira. Então, pega aí o período de independência, o realismo, que é o período de proclamação da República, né? Realismo e naturalismo. Então, já é um período em que a burguesia chega ao auge. Então, nós já temos novas ideias sociais ali. Depois, nós temos o parnasianismo, que é um resgate, né, das normas, do tradicionalismo, como se fosse aquela ideia de voltar ao passado, porque parece que a literatura está muito livre, está muito solta. E o simbolismo ele vem para a gente como uma forma de fechar esse ciclo, porque ele vai mesclar essa preocupação do parnasianismo com a forma e o sentimentalismo, o subjetivismo que tinha sido deixado de lado. Vamos lembrar que os poetas parnasianos foram apontados como objetivistas, antissentimentais, ou seja, eram opostos aos poetas românticos. Os poetas simbolistas já surgem buscando resgatar essa ideia da subjetividade, do sentimentalismo, né, ao extremo, exagerado também. Entretanto, um sentimento exagerado voltado para as questões interiores, as questões da alma. Não é mais aquele sofrimento que nós tínhamos lá no romantismo, em que as pessoas sofriam por amor, sofriam a dor do amor. Aqui nós temos no simbolismo a chamada dor de existir. As angústias daquele homem, daquele ser humano que não consegue se encaixar no mundo, que busca a paz para a alma e que ele vai fazer isso por meio de quê? Dos valores religiosos, por meio do sentimentalismo, da expressão né, das emoções que ele consegue expressar por meio da poesia. Então, o simbolismo ele é para a gente uma representação do real, vamos dizer assim, e isso lembra, né, lá do realismo, a representação do real, mas uma representação do real por meio de símbolos, ou seja, uma realidade simbólica. É como se eu dissesse que eu estou criando símbolos, eu estou utilizando, lançando mão de diferentes símbolos, de certos símbolos, para representar alguma coisa, para representar a realidade vivida ou a realidade inserida, né, no interior, na mente, nos pensamentos do ser humano. Então, nós temos aqui o simbolismo apontado como um movimento surgido na França no final do século XIX. Ele é uma oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Como assim ele se opõe? Lembrar que o realismo e o naturalismo eles estão voltados aí para as questões sociais, eles estão voltados para aquela ideia de que o homem é produto do meio, os fins justificam os meios, então há toda uma preocupação com ideias, né, positivistas, com ideias sociológicas que possam representar esse comportamento do homem. Então, com relação a isso, o simbolismo se opõe. Mas a gente vai observar que ele vai herdar um pouquinho de cada período, ele copia, né, as regrinhas, né, a preocupação com a forma, com o tradicional do parnasianismo, ele copia, vamos dizer assim, a preocupação com o real do realismo, mesmo sendo um real sentimental. Então, nós temos aqui um período em que nós vamos ter uma amálgama, vamos dizer assim, de outros períodos literários que já existiram. E vale destacarmos que nós temos o real, mas voltado para o sentimental. Por que isso é importante? Porque lá no realismo, o real era marcado pela objetividade. Ou seja, eu representava a realidade de maneira objetiva, sem sentimentos. Não era isso? Agora, no simbolismo, não. Eu tenho uma representação da realidade de modo sentimental. Então, a explicação para o nome é essa: simbolismo. A representação da realidade
por meio de símbolos, tá? Então, seria para a gente o estudo do simbólico. Procuramos ali representar a realidade por meio de símbolos, geralmente símbolos de caráter religioso, como a cruz, a ideia do anjo, o céu, símbolos que representam a morte, que representam ali a Santa Ceia, que representam o encontro da alma com o celestial. Observem que no nosso lado esquerdo aí nós temos uma imagem um pouco confusa, como se representassem para a gente ali uma mistura de nuvens, de cores, de emoções que a gente não consegue definir. E o simbolismo é exatamente isso aí. Você tenta representar por meio de símbolos ou de imagens, de alegorias, de imagens aleatórias que possam estar explicando alguma coisa. Como assim? Quando a gente ouve, por exemplo, um sino tocando, qual é a ideia que nós temos hoje? Se eu moro no interior, um sino tocando, ele traz para mim a ideia de que a missa vai começar. É o sino da igreja, né? Aquela igrejinha lá no centro daquele patrimônio, em que o sino toca para avisar que a missa vai começar. Em que outro momento nós ouvimos o sino tocando? O sino de uma igreja, avisando que alguém faleceu, não é isso? Uma pessoa importante faleceu, ou alguém muito ligado à comunidade, ao patrimônio, alguém faleceu. Então, nós temos ali a imagem do símbolo, que é o anúncio de quê? Da morte ou de algo que vai acontecer. Resumindo, de algo que já aconteceu ou vai acontecer. Ou a missa que vai acontecer ou a morte de alguém que já aconteceu. No simbolismo, esses símbolos eles são mais limitados, vamos dizer assim. Um sino tocando no simbolismo é sempre o prenúncio da morte que está chegando. Sempre. Nossa, é sempre essa ideia aí de morte, de angústia? Sim. O simbolismo é um período marcado por profunda melancolia, profundo sofrimento, profunda tristeza, angústia, depressão. A loucura vai se manifestar em alguns momentos. Então, nós temos aqui uma representação de símbolos que nunca são coisas boas, vamos dizer assim, sempre estão voltados para representar esse sofrimento, essa angústia e esse ser humano em conflito com o seu próprio eu. Portanto, toda vez que vocês pensarem em determinados símbolos, pensem que no simbolismo eles podem ter uma associação diferente. Qual? Uma associação ligada à ideia de dor, de angústia, de sofrimento. Por isso que a gente diz que a realidade ela é representada para a gente de maneira simbólica. Porque, às vezes, aquilo que é considerado... Exemplo, a cruz lembra para a gente sempre a ideia da religião. Aqui no simbolismo, ela pode também, e provavelmente, quando aparecer a imagem da cruz, é sempre a ideia do sofrimento. Eu não quero lembrar daquilo que a cruz pode representar como o após, né? Para quem é cristão aí conhece a ideia da cruz seria a morte de Cristo, mas que nos deu a vida. Então seria a ideia da vida, né? A cruz deveria representar para a gente a vida. É isso que o cristianismo prega. Dentro do simbolismo, a cruz é sempre a ideia de morte, da angústia, da dor, do sofrimento, daquele momento ali de tristeza, de abandono. É sempre essa ideia da dor. E por que os poetas simbolistas estão tão presos a esse sentimento de dor, de angústia? O simbolismo é conhecido para a gente como a estética da sublimação. Como assim? É um período em que os escritores acreditavam que para alcançar um estágio elevado, eles precisavam sofrer. Vamos voltar lá no romantismo. Os poetas sofriam porque queriam ser reconhecidos como bons poetas. Lembram disso? O Álvares de Azevedo diz: quando eu morrer, coloquem uma placa, né, uma cruz na estrada com uma plaquinha dizendo: foi poeta, morreu, mas amou na vida. Ou seja, não se esqueçam, foi poeta. Ele pode até ter morrido, mas ele amou. Ou seja, ele merece ser reconhecido como um bom poeta. Porque no romantismo nós tínhamos a preocupação com a ânsia de glória. O poeta quer ser reconhecido como um bom poeta. E para ser um bom poeta, ele tinha que passar pelo sofrimento. No simbolismo, a ideia de sofrimento ela tem outro objetivo. Para os poetas simbolistas, o sofrimento é aquilo que vai moldando a alma do homem. Portanto, o homem chega a um estágio elevado, a um estágio de superioridade por meio do sofrimento. É como se eu seguisse aquela escala. Quanto mais dor, mais angústia, maior o meu sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais eu me aproximo de Deus.
Quando a minha alma está se aproximando de Deus, eu estou chegando a um estágio elevado. Os poetas simbolistas buscam sair desse plano terreno para chegar a um estágio espiritual, que é o estágio de alma elevada. E para os poetas simbolistas, há todo um percurso a ser traçado, vamos dizer assim, a ser cumprido, até se chegar, até se alcançar essa alma elevada. Que seria o quê? A dor, a angústia, o sofrimento e, por fim, a morte. Para os poetas simbolistas, a concretização, né, dessa busca, desse encontro da alma elevada é com a morte. Ou seja, morreu, depois que você passou por tudo isso, é como se fosse necessário sofrer para você expurgar, vamos dizer assim. Já ouviram esse termo? Às vezes a gente ouve as pessoas antigas dizendo assim: ah, fulano está sofrendo agora, está morrendo nessa condição aí, sofrendo, doente, porque ele está expurgando os pecados, né? Como se alguém pudesse julgar. Mas essa ideia de expurgar é como se fosse assim: é necessário você passar por isso para que você alcance o estágio elevado. Então, os poetas simbolistas queriam sofrer, desejavam o sofrimento, porque para eles a alma só fica perfeita, só fica pura, só chega a esse estágio elevado depois que eles passam por tudo isso. E é interessante destacarmos ainda que há uma expressão que de vez em quando a gente ouve, né? Que os poetas buscavam esse nirvana, que é esse estágio elevado. E tudo é válido. Por isso que é interessante a gente destacar a ideia da simbologia. Tudo é válido para se alcançar esse estágio elevado. A religião, a crença, no geral, o misticismo. Então, se te faz bem acreditar no cristianismo, se te faz bem acreditar nos deuses da natureza, se te faz bem acreditar na mitologia, há todo um misticismo ali, religioso, vamos dizer assim, que molda as ideias do simbolismo. Nós temos uma preocupação ali em se associar aos astros, em se associar às forças da natureza, em se associar ao cristianismo. Então, os símbolos religiosos que nós temos aqui não necessariamente são os símbolos do cristianismo, mas tudo aquilo que possa representar para a gente uma ideia de religião. E sempre partam do princípio que, para os poetas simbolistas, a dor, o sofrimento, ela é, assim, um mal necessário na vida do homem. Por que esse período é marcado por essa ideia de dor, de angústia, de sofrimento, de melancolia? Porque começa-se a perceber que a sociedade vive esse momento de conflito, esse momento de angústia, e que a literatura seria aí uma forma de alcançar a paz, de alcançar a tranquilidade. E a gente começa a refletir sobre questões aí místicas, religiosas, filosóficas, que há toda essa discussão aqui dentro do... Estou tentando lembrar, metafísica. Há toda uma discussão metafísica dentro do simbolismo que não tinha sido até então discutido, que não tinha sido trazido à tona até então. E o simbolismo pode representar para vocês um período meio macabro, meio... depressivo, mas ele representa exatamente a alma dos nossos poetas. Nós temos poetas que viveram toda essa angústia ali. Então é como se o simbolismo fosse a exposição da alma poética. Só para já adiantar um pouquinho para vocês entenderem, Cruz e Souza, que é o nosso maior nome aqui, a nossa maior expressão do simbolismo brasileiro, ele conviveu ali com a morte dos 7 filhos, foram morrendo, um após o outro, a loucura da esposa, a pobreza, morreu de tuberculose, sozinho, doente, sem qualquer recurso, sofreu na pele o preconceito, mas para ele todo esse sofrimento, toda essa vida que ele levou era uma forma de mostrar para ele que se ele passasse por isso, firme e forte, ele alcançaria algo melhor mais à frente, ele chegaria a um estágio de alma perfeita. Então nós temos essa ideia de sublimar. Aí vocês lembram aí da aula de química, né? A ideia de sublimação é exatamente o quê? Sair desse plano... Vou associar agora a ideia da literatura, tá, gente? Sair do plano terreno para evaporar, vamos dizer assim, para esse mundo espiritual, chegando a esse estágio do nirvana, esse estágio superior aí. Então, é mais ou menos essa ideia que nós vamos encontrar dentro do simbolismo. Partindo disso aí, então vamos retomar aqui. Estudo do simbólico, a representação da realidade por meio de símbolos.
As últimas décadas do século XIX foram marcadas por uma visão materialista, racional e cientificista da realidade. Então, artistas insatisfeitos com a mentalidade perceberam que o discurso racional não dava conta de explicar cabalmente todas as questões atinentes à existência humana. Estão vendo aí? Antes do simbolismo, nós tínhamos o quê? Parnasianismo, que é objetivo, naturalismo, marcado pela objetividade, realismo, marcado pela objetividade. Então, o racionalismo ele não conseguia representar, né, toda essa ideia, essa visão de mundo, tudo aquilo que estava acontecendo com relação às emoções, ao desenvolvimento da alma do ser humano. Então, esses artistas resolvem se juntar para tentar explicar a mentalidade por meio, né, a mentalidade, o sofrimento, por meio da metafísica. Surge, então, para a gente o simbolismo. E esses poetas simbolistas são conhecidos como poetas nefelibatas, ou seja, poetas que viviam nas nuvens. É essa a explicação. Viviam nas nuvens porque viviam num universo paralelo, vamos dizer assim. Viviam fora da realidade. Buscavam representar essa realidade de maneira simbólica, buscavam a dor, o sofrimento. Então, eles são considerados poetas nefelibatas. Esse poema que nós temos aqui, que é um poema de Charles Baudelaire é a nossa maior representação aqui do simbolismo na França, tá? Eu só vou trabalhar com vocês alguns nomes, Baudelaire, Mallarmé, que são para a gente poetas franceses, que representam bem para a gente aí a ideia do simbolismo, mas nós vamos focar mais no simbolismo brasileiro. Esse poema, porém, ele traz para a gente, né, portanto, né, porém não, esse poema, portanto, traz para a gente toda essa angústia do eu lírico que é representado pelos poetas simbolistas. O nome do poema é Correspondências. A natureza é um templo vivo, em que os pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares, como ecos longos que à distância se matizam, numa vertiginosa e lúgubre unidade. Tão vasta quanto a noite, quanto a claridade, os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros já dissolutos, ricos e triunfantes. Com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês, a presença do soneto, que é uma marca do parnasianismo, mas que alguns escritores no simbolismo irão lançar mão. Segundo, o título do poema, Correspondência. E aí pensem, dentro do simbolismo, qual é a correspondência feita para os poetas, pelos poetas, né? Desculpa. Qual é a correspondência feita pelos poetas entre os elementos do dia a dia e a busca por essa alma elevada, aquilo, né, que pode ser associado como caminho para se alcançar esse estágio elevado. E nós temos aqui o tempo todo a ideia de elementos sensoriais, não sei se vocês perceberam. Uma figura de linguagem que é para a gente muito utilizada dentro do simbolismo é a sinestesia. O que é a sinestesia? A gente já viu lá no naturalismo. É a mistura de sensações dos órgãos do sentido. E aqui nós observamos que temos cores, sons e perfumes que se harmonizam. Observem que esse plano da espiritualidade, da metafísica, é como se fosse para a gente exatamente, vou voltar aqui um pouquinho, exatamente o que essa imagem representa. Há uma mistura de sensações, né? O som, a cor, o perfume, né? Talvez o tato, se ela pudesse encostar em alguma coisa, mas é tudo muito indefinido. É isso que representa o simbolismo. É como se eu dissesse para vocês assim, o que queriam os poetas simbolistas? Eles queriam definir o indefinível. Ponto. É exatamente essa a ideia dos poetas simbolistas. Definir o indefinível, aquilo que não se pode definir de forma alguma. E como eles tentavam fazer isso? Por meio dessa mistura de sensações, por meio da metafísica, por meio de símbolos religiosos, por meio do surrealismo, que é essa análise aí da alma, do interior, né? Essa mistura dos sonhos, das sensações, da realidade, a fuga da realidade como uma forma de
né, o sofrimento ali, a fuga da realidade como uma forma de alcançar esse estágio elevado. Então nós temos o tempo todo essa referência a coisas vagas, a coisas fluidas, né, a fluidez daquilo que jamais termina. É como se fosse, estou tentando imaginar aqui para vocês algo, né, uma imagem que possa representar isso para vocês. É como se fosse aquela ideia de uma cachoeira, né, em que a água vai descendo e que você tenta entender o que está descendo no meio daquela água. É exatamente essa ideia que os poetas simbolistas tinham. Corresponder-se com aquilo que está descendo no meio da água. É sujeira, é a cor, é o cheiro da água. Talvez a água está suja ou a água traga ali um cheiro, o cheiro da natureza, ou uma cor que possa ter modificado a cor normal da água. Então é você tentar definir aquilo que você vê como algo opaco, espaçoso, fluido, dissoluto, né? Que você tenta representar. E o vago, isso aí, é como se você tentasse pegar algo vago e tentasse tirar alguma coisa dali. Vamos dizer assim, Risa, você está sentado diante do mar e você vê aquela imensidão, o céu azul, imensidão, né, a água, e você vai tentar entender o que pode ser observado ali, o que está acontecendo. Lembrando Shakespeare aí, né? Há mais coisas entre os céus e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. É exatamente o que os poetas simbolistas buscam fazer. Tentar entender o que tem dentro desse espaço aí. O que tem dentro desse vazio, né? Que representa talvez o vazio, o vago, o espesso aí. Esse movimento artístico e literário começa a surgir na França, com Baudelaire, um poeta parisiense que foi precursor do simbolismo e levou ao auge a expressão de sentimentos por meio da arte. No Brasil, o simbolismo ele teve início em 1893, perdão. Em Portugal, ele teve início em 1890, mas no Brasil foram 3 anos depois, com a publicação de um livro chamado Missal Broquéis e Missal. Na verdade, são 2 livros, um de prosa e um de poesia, porque foram publicados juntos ali, né? Então, em 1893, o poeta Cruz e Souza publicou esses 2 livros, Missal e Broquéis. Essas obras representam para a gente aí o início do simbolismo, o marco inicial de uma nova escola literária no Brasil, e aí o surgimento da figura aí de Cruz e Souza, que é para a gente uma figura bem emblemática, porque é um poeta negro que sofre ali todos os problemas com relação ao preconceito racial, ao preconceito social, ao preconceito moral. Ele é apontado como um negro que quis ser alguém na vida, por isso achou que podia ser poeta. É assim que se ouve falar dele. Um negro metido a besta, que queria ser alguém na vida, então achou que podia ser poeta. Ele tem um certo conhecimento cultural, ele é bem instruído, ele chega a ser nomeado procurador da cidade de Laguna, em Santa Catarina, mas ele não assume o cargo porque ele é negro. A população se manifesta e diz que não aceita um procurador de cor. Então ele acaba passando o resto da vida dele trabalhando como arquivista na estrada de ferro. Vocês imaginem o que se faz dentro de uma estrada de ferro. O que faz um arquivista numa estrada de ferro? Arquivar o quê? Guardar o quê? E essa foi a profissão dele pro resto da vida, né? Tentou ali conciliar sua veia poética com essa profissão e morreu sem reconhecimento literário. Hoje, ele é para a gente apontado como um dos maiores escritores negros no Brasil. Ele é conhecido como Cisne Negro. Entretanto, sofreu, não teve reconhecimento na época e alcançou esse reconhecimento um pouco tardio, vamos dizer assim. Mas a própria ideia, a própria vida, né, que Cruz e Souza levou e a própria ideia que nós temos do estilo de vida dele é como se fosse para a gente a representação do que é realmente o simbolismo. Portanto, toda vez que vocês pensarem no que é o simbolismo e tiverem que analisar um poema, pensem que a história de vida do poeta ela está ligada à sua produção. É como se a produção de Cruz e Souza e de Afonso Guimarães, que são os dois maiores poetas aqui representativos do simbolismo no Brasil, expusessem a sua alma, expusessem a sua biografia, vamos dizer assim, na produção poética. Então, vocês vão perceber
Se Cruz e Souza, como eu disse para vocês, conviveu ali com a morte dos filhos, a loucura da mulher, a pobreza, o preconceito racial, isso é nítido nos poemas dele. O tempo todo ele vai citar a questão do preconceito, ele vai citar a loucura, porque é algo que acompanhou a vida dele. Afonso Guimarães, ele vai perder a noiva, né, às vésperas do casamento. E ele vai ficar louco, vai ficar imaginando que ela voltou para poder casar-se com ele, vai ficar imaginando conversas com ela. Então é normal vocês verem nos poemas dele a presença da amada morta. Às vezes você lê o poema e fala, nossa, que sentido tem essa mulher que já morreu, esse fantasma que apareceu? Porque é a representação da vida dele, é o que ele viveu. Foi internado no manicômio que ele começou a produzir poesia como uma forma de libertar a alma. Então, quando vocês estiverem lendo os poemas simbolistas, pensem que vocês estão tendo acesso à alma do poeta. Aquilo que está sendo apresentado ali, aquilo que está sendo colocado, posto para nós enquanto leitores, é exatamente o que os poetas viveram. E isso aconteceu também com Charles Baudelaire, com Mallarmé, na França. A poesia se transformou no retrato, na biografia poética. Ok até aqui, pessoal? Estão acompanhando direitinho? Sim, não, ok, não tô aqui. Tô dormindo, tô acordado, como que é aí? Sim, né, estão acordados. Ok. Então vamos lá para um resuminho aqui das características do simbolismo. No geral, culto ao sonho, que é essa ideia aí de fugir da realidade, né? Então, culto ao sonho, a interioridade, essa busca pela alma elevada, presença de figuras de linguagens como a metáfora, o uso de figuras que representam sons como onomatopeias, né? A literação, a sonância. Nós vamos observar que a musicalidade é uma característica comum aqui dentro do simbolismo. A presença ali da sinestesia, a presença de outros elementos que possam representar sugestões, associações. A aproximação com o campo do inconsciente do indivíduo, então sempre voltado para o interior, para esse lado que é indefinido, vamos dizer assim, que é talvez indefinível, né? Rimas sonoras e musicais, como eu disse para vocês, a preocupação com a musicalidade. Toda vez que vocês ouvirem essa característica, musicalidade, o simbolismo é o único período literário, a única escola literária que possui, a musicalidade, que produz poemas voltados para essa preocupação da musicalidade. O espiritualismo é muito presente aqui e é importante destacar que não é só um espiritualismo, né, do cristianismo, mas a presença do místico aqui, do espiritual. A visão poética de vanguarda, né, essa ideia de produzir dentro do sonho, da imaginação, essa associação de vanguarda aqui lembra a ideia do surrealismo que eu comentei com vocês. Nessa época já estava acontecendo os movimentos de vanguarda lá na Europa, e o surrealismo, né, o surreal é o campo do sonho, da imaginação. A valorização desse plano metafísico, então tudo é representado, tudo está associado a essa ideia do metafísico. O retorno da emoção e da intuição, que é esse resgate aí do romantismo. O misticismo, predomínio do sentir, né, dos sentimentos, das emoções, da dor, da angústia, do sofrimento, e a sugestão, que é feita por meio de símbolos. Então, o tempo todo nós temos essa sugestão simbólica, essa representação por meio de símbolos. Essas são as características principais aqui do simbolismo. Esse poema, chamado Antífona, de Cruz e Souza, ele é para a gente o poema mais importante e considerado para a gente o poema que traz as ideias do simbolismo, assim como nós lemos aquele Profissão de Fé que trazia as ideias do parnasianismo. Lembram disso? Eu disse para vocês que Profissão de Fé era como se fosse o poema em que o poeta professava a sua fé, né, a sua crença nas características ali nos tópicos, né, nas características, esqueci a palavra que eu ia colocar, naquilo que representava para ele o parnasianismo, as diretrizes. O poema Profissão de Fé era como se fosse, para o poeta parnasiano, as diretrizes do movimento. Então, ali ele colocou a sua fé, aquilo que ele acreditava. Então, as diretrizes do parnasianismo estavam identificadas ali.
E as diretrizes do simbolismo estão identificadas aqui nesse poema pra gente. Esse poema Antífone é como se fosse o hino do simbolismo. O próprio nome, antífona, faz referência a hino da morte. Então, observe que ele já traz toda a ideia aí do que é o simbolismo. Então, antífona, hino da morte. Durante a leitura, quero que vocês observem como que o poeta tem necessidade de provocar, de produzir a musicalidade, o ritmo. É como se o poema todo fosse marcado por uma certa música que estivesse anunciando alguma coisa pra gente. Vocês já devem ter ouvido, né, ou sentido talvez, mas aquela expressão ou aquele comentário que as pessoas fazem, nossa, esse som me arrepia, não é isso? Essa música me causa calafrios, esse barulho me causa uma sensação ruim. E o poema simbolista, ele tem esse objetivo de despertar sensações. Talvez provocar um arrepio, talvez te lembrar de que alguma coisa está chegando, de que alguma coisa vai acontecer. Portanto, o uso de símbolos, o uso de sons, o uso de elementos que possam representar, né, e despertar essa sensação é normal, é comum. E é o objetivo da poesia simbolista. Fazer com que você, ao ler, né, desperte para alguma coisa, sinta alguma coisa. E o poema já começa chamando a atenção do leitor, né? Como se estivesse exaltando. E lembrar que todo o poema é um hino da morte. Antífona significa hino da morte. Formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Nossa, mas o poema já começa falando de formas brancas. Qual foi o objetivo? O que a gente falou aí? O indefinível. A Risa até colocou uma palavra antes, a vaguidão. O que é vago? Então ele está vendo formas claras, de neblinas, brancas, que ele não consegue saber o que é. São formas brancas, são formas indefiníveis. Formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das águas. Turíbulos, para quem não lembra aí, aí vou lembrar aí um momento da missa, né, em que se entra ali, hoje não sei se tem ainda, né, mas quem é o coroinha, as pessoas que auxiliam ali, entravam balançando, aquele tipo um incenso, né, algo que iria trazendo um cheirinho para o ambiente, eu queria trazendo uma sensação diferente para o ambiente. Lembraram dessa imagem? Ou já viram em algum lugar? A pessoa que entrava durante a missa balançando esse turíbulo ali, que emanava esse cheirinho, emanava essa sensação ali de te trazer um conforto, uma paz, ou te inserir nesse ambiente. Ok, pessoal? Estão me acompanhando aí? Alguém lembrou da imagem? Alguém associou aí? Sim ou não? Ok. Então, já temos aí a ideia de algo vago e de um cheiro que sobe, né? Então, observem a ideia da visão que vai se misturando à sensação, né? Ao olfato aí. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas. Brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Observem o número. Tia Sandra tá aí. Observem o número de imagens que são associadas aí, né, à presença de flores, à presença das virgens, das santas, que é a referência aí ao religioso, a presença de algo fluido. E, ao mesmo tempo, quero destacar com vocês essa ideia da cor branca. Beijinho, tia Sandra, dessa cor branca que aparece aí nos poemas do simbolismo. Há um certo questionamento, desculpa, pessoal, porque Cruz de Souza fala muito da cor branca. E aí as pessoas dizem, nossa, por que essa necessidade de citar a cor branca? Né? Ele sofria tanto preconceito, por que ele cita essa cor branca? Então há questionamento, será que o fato de que ele sofreu por não ser branco, será que ele queria criticar essa cor branca? Mas é comum vocês lerem essas associações, essas referências à cor branca dentro dos poemas dele. Indefiníveis, olha a ideia do indefinível, né? Indefiníveis, músicas supremas, a harmonia da cor e do perfume, a mistura de sensações. Horas do ocaso, trêmulas extremas, réquiem do sol que a dor da luz resume. Do sonho, as mais azuis diafaneidades, que fujam, que na estrofe se levantem, e as emoções, todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem. Então, a alma
vai ser transportada para os versos. Os versos serão a música da alma. Que o pólen de ouro dos mais finos astros fecundem e inflame a rima clara e ardente. Esses dois versos lembrou pra gente um pouquinho o parnasianismo, né, pessoal? Aquela ideia do escrever, né, com rebuscamento, com palavras difíceis, né? Então trouxe um pouquinho a ideia do parnasianismo aqui, que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde e inflame a rima clara e ardente. Que brilhe a correção dos alabastros, sonoramente, luminosamente. Observem a última estrofe. Tudo vivo e nervoso, e quente e forte. Novamente, a mistura de sensações. Nos turbilhões quiméricos, na imaginação, nos turbilhões quiméricos do sonho. Passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Ou seja, a morte chega a cavalo. Todos os sons que estão ao seu redor, todos os sons que são representados aqui, todos os sons que, na verdade, chamam a atenção dele, presta atenção nisso, presta atenção no que está acontecendo, né? Que a sua alma possa ser representada nesses versos, mas tudo isso é demonstrado para a gente como uma espécie de aviso de que o fim está chegando, a morte está chegando. É como se eu dissesse para vocês, tudo que nós estamos vivendo dia após dia é apenas um prenúncio de que é verdade, né? Cada dia que você vive é um dia menos. A cada dia que você vive, você está mais próximo da morte. Então, que tudo isso passe pra gente, né, na mente, como se fosse o tropel cabalístico da morte, a aproximação com a morte. Vocês sabem o que é uma quimera? Vocês já ouviram falar o que é uma quimera? Sim ou não? Alguém sabe? Já ouviu? Alguém quer explicar o que é? Então, na próxima aula eu volto e vou deixar como tarefa de casa. Procurem a imagem para vocês verem o que é uma quimera, porque esse nome vai aparecer em diversos poemas do simbolismo. E a gente discute isso na próxima aula. Ok? Aguardem só um momentinho, estou encerrando a aula aqui.